A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra em Jó 19, verso de número 13 e 14, que vai nos dizer assim: Pois longe de mim há meus irmãos, e os que me conhecem como estranhos se apartaram de mim. Os meus parentes me desampararam, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós vemos, irmãos, que Jó, ele estava sentindo a dor da solidão, do desprezo, porque ele estava esquecido, até mesmo por quem ele amava. Tem fases na nossa vida, irmãos, que nós vamos olhar para um lado e olhar para o outro, e não vamos contemplar muita gente ao nosso redor. Tem fases na nossa vida que nós vamos nos entristecer, como Jó estava triste aqui. Nem aqueles irmãos que eram parentes, nem o próprio sangue de Jó estavam com ele nesta prova. Você observa que muitas passagens na Bíblia vai falar de rejeição das pessoas próximas. Muitas histórias de escolhidos de Deus vai mostrar que eles foram rejeitados, arabasto, candaraia, por aqueles que estavam perto, por aqueles que tinham o mesmo sangue. Tem pessoas que estão entendendo exatamente esta palavra, porque você tem sentido a dor da rejeição. Eu quero lhe dizer uma coisa da parte de Deus. Deus está ao seu lado. Não importa quem lhe desamparou. Não importa quem esqueceu de você. Não importa quem está lhe desprezando. Eu quero lhe dizer que Deus está ao seu lado e isso é o suficiente. Declare comigo: Deus está ao meu lado. Eu nunca posso esquecer disso. Deus está ao meu lado. Eu nunca posso esquecer disso. Os irmãos de Jó, irmãos, tratavam ele como estranho. Se apartaram dele. Tem momentos que algumas pessoas que a gente nunca imaginou que ia se apartar da gente, elas vão se apartar. Tem provas que a gente enfrenta que muitas vezes charamando candaraia. Muitas pessoas vão se afastar da gente e a gente não vai entender por quê. Mas eu quero lhe dizer uma coisa e deixar enfatizado para você: Deus nunca vai se afastar de você. Deus nunca vai lhe abandonar. O Senhor está contigo em todos os momentos da sua vida. Era uma fase que Jó precisava estar a sós com Deus. Tem momentos de solitude, irmãos, que a gente não entende, mas é necessário. Tem momentos que o próprio Deus, ele tira pessoas da nossa vida. O próprio Deus afasta pessoas da nossa história para o cumprimento da promessa dele. Você sabia que tem gente que ela pode atrapalhar o que Deus tem contigo? Tem pessoas que podem, irmão, ser pedra de tropeço no que Deus tem conosco. Então Deus prefere tirar a pedra de tropeço. Deus prefere tirar algumas pessoas da nossa vida até o cumprimento da palavra, para que o propósito dele venha se cumprir, do que o propósito dele se perder. Era algo que era necessário já passar. Você está passando por um momento a sós com Deus e Deus está dizendo: aproveite esses momentos, minha filha. Aproveite esses momentos, meu filho. Jó vai declarar que os parentes dele desampararam a ele. A palavra do Senhor nos diz que pode uma mãe esquecer do filho que amamenta, de forma que não se compadeça do filho do seu ventre. Mas ainda que isso aconteça, irmão, o Senhor não esquece de nós. O nosso Deus, ele não esquece de nós. Todo mundo pode esquecer. Todo mundo pode nos desamparar. Pessoas que a gente nunca imaginou, irmãos, pode nos deixar de lado. Mas Deus nunca faz isso. Deus te trouxe aqui para enfatizar que ele está ao seu lado. Para lhe mostrar que você não está sozinho e nem sozinha. Mesmo que parentes venham desamparar você, mesmo que muitos deles te dêem as costas, não importa. Você tem que entender que quem for prestar na sua vida, Deus vai deixar, e quem não for, Deus vai tirar. E que Deus tire mesmo, irmãos, todos aqueles que não forem acréscimo. Todos aqueles que for para atrapalhar. Todos aqueles que a gente tiver apreço
mas eles não forem recíprocos para conosco. Porque tem gente que o amigo é só você. Tem gente que só você ama, Ramanturabacanarasto. Tem gente que não tem consideração por sua vida. Então Deus faz o quê, irmãos? Permite essas pessoas saírem da nossa história. E tem pessoas que estão me ouvindo agora, que estão vivendo esta fase, este momento. E você diz, Deus, eu não estou conseguindo entender, eu estou entristecida. Eu estou entristecido com o que eu estou vivendo. E Deus está dizendo, agradeça. Agradeça porque eu sei quem eu deixo e sei quem eu tiro. Você vai observar que há relatos bíblicos, irmãos, de perseguição do próprio sangue. Na Bíblia vai nos dizer isso. Você observa que José, ele foi perseguido por quem? Pelos próprios irmãos, o próprio sangue. Às vezes, irmãos, nós pensamos que a perseguição ela vai vir de longe, mas não. Muitas vezes vem de perto, e principalmente quando Deus te escolhe para algo diferente. Quando Deus te escolhe para algo grande, às vezes ele vai lhe separar. Por quê? Porque vai ter gente que vai ter inveja. Vai ter gente que vai ter ciúme, vai ter gente que vai querer matar os sonhos, matar os projetos. Então Deus, ele te leva para longe. José, ele só teve crescimento porque ele estava longe dos parentes. Eu vou repetir para você entender. José só teve crescimento porque ele estava longe dos parentes. Jó faz questão de enfatizar que os parentes dele desampararam a ele. A mesma coisa aconteceu com Moisés, né? Os próprios parentes. Os próprios irmãos de Moisés o perseguiram. Se levantaram contra ele com inveja. Deus, ele está levando parentes para longe e você não está entendendo. Deus está tirando algumas pessoas da sua vida e você não está entendendo. E Deus está dizendo, eu sei muito bem quem é o invejoso. Eu sei muito bem quem são as pessoas que fariam de tudo para estar no seu lugar. E eu não deixo ninguém tomar o que é seu. Eu não deixo ninguém usurpar aquilo que ele pertence e nem atrapalhar o que eu tenho contigo. Então inveja nenhuma vai atrapalhar o que Deus tem com você. Todo mal está caindo por terra. Declare comigo, o meu Deus está limpando a minha vida e tirando quem não é dele na minha história. E o mal está caindo por terra. O meu Deus está limpando a minha vida e tirando o que não é dele na minha história. Todo mal está caindo por terra. É uma palavra forte, mas é uma realidade. Você observa que os próprios parentes de Moisés, os próprios irmãos, que foram Arão e Miriam, tiveram inveja do chamado de Moisés. E o próprio Deus, irmãos, fez questão de tratar com eles. E tem gente que não consegue ver o seu crescimento, por isso Deus está levando para longe. Essa palavra é uma resposta. Por isso Deus está afastando da sua vida. Você observa que os irmãos de Davi também não entenderam, porque Davi foi o escolhido. Davi era excluído. Davi não foi nem convidado para a reunião que teve na casa dele. O pai dele e os irmãos dele não davam nada por ele. E a Bíblia diz que um dos irmãos de Davi vai chamar ele de presunçoso. O próprio irmão de Davi se levantou contra ele. Então tem momentos, irmãos, na nossa história que Deus vai tirar essas pessoas da nossa vida para que elas não atrapalhem o que ele tem conosco. Irmão, próprio sangue, os próprios parentes. Sim, irmãos, eu estou lendo Bíblia para vocês. Tudo que eu estou falando, eu estou respaldada na palavra. E Deus está dizendo, eu sei quem eu tiro. Eu sei quem eu deixo na tua vida. Muitas vezes Deus vai deixar gente que não é o seu sangue, sabia disso? Muitas vezes a ajuda vai vir, o apoio vai vir de pessoas que não têm o mesmo sangue que você. E aqueles que têm o mesmo sangue que você, aqueles que são parentes, eles vão te desamparar. Eles vão esquecer de você. O Senhor diz pra você hoje, é melhor eles esquecerem de você do que eles estragarem o que eu tenho contigo. Declare comigo que Deus leve pra longe tudo aquilo que quer estragar o que ele tem comigo. Que Deus leve pra longe tudo aquilo que quer estragar o que ele tem comigo. O que Deus tem com você, ninguém estraga. O que Deus tem com você, ninguém anula. Então Deus prefere levar pessoas pra longe do que deixar elas perto e elas atrapalharem o que Deus tem contigo. Você observa que na história do profeta Jeremias também foi assim. Jeremias foi perseguido pelos próprios parentes. O próprio Jeremias vai dizer isso. Os próprios parentes dele o perseguiam e o queriam matar. Jesus foi perseguido pelos próprios parentes. Os próprios irmãos de Jesus o perseguiam. Os próprios irmãos de Jesus não entendiam o chamado, o propósito na vida dele. Irmãos, não é diferente conosco, não.
Nós precisamos ter a sensibilidade e entendermos que Deus, ele fala claramente com seus filhos. E hoje ele está falando claramente com algumas pessoas. Por que você fica triste? Por que você fica cabisbaixo? Porque eu tirei algumas pessoas da sua vida. Eu sei o que eu estou fazendo, diz o Senhor. Eu sei muito bem que não é acréscimos de candaramantio candarasto. Eu sei muito bem quem é atraso. Eu sei muito bem quem é atrapalho. É uma palavra forte, mas é uma realidade. Jó aqui estava se sentindo desamparado. Mas não foi, irmãos, pelas pessoas que estavam longe, não. Não foi pelos servos, pelos criados, não. Mas foi pelos parentes. Os parentes desampararam a ele. E os irmãos dele estavam tratando ele como estranho, se apartaram dele. Tem situações na minha e na sua vida que vai ser necessário Deus fazer assim, ó, tirar. Botar cada um em um canto. Você lembra de Jacó e Esaú? Eram irmãos. Mas não davam, irmãos. Não dava para ficar juntos. Não davam ali para estar em comunhão. Por quê? Porque eram dois povos distintos. Eram duas nações. Deus tinha um propósito para cada um diferente. Então Jacó precisou seguir o caminho dele e Esaú precisou seguir o dele. Tem pessoas que Deus vai apartar da sua vida. E o Senhor está dizendo, não quero trazer para perto, porque eu sei o que eu estou fazendo. Muitas vezes, irmãos, a gente vê o momento. Muitas vezes a gente vê as pessoas por fora. Mas o interior só quem conhece é Deus. O coração, o pensamento, Quem são algumas pessoas, a gente às vezes não sabe. Mas quando Deus começa a lhe abençoar, você começa a ver quem é quem, não é assim? Pessoas começam a mudar com você quando a bênção de Deus começa a chegar. E Deus está dizendo, aí você às vezes reclama porque eu levo algumas pessoas para longe. Mas tem gente que não está preparado para a bênção de Deus na sua vida. Tem gente que não tem estrutura nenhuma para ver Deus te abençoando, para ver Deus te honrando. Imagine se José, ele tivesse um crescimento na casa do pai dele, os irmãos dele não iam deixar não, irmãos. Os irmãos dele iam matar ele antes disso acontecer. Então, antes que pessoas matem os sonhos, os projetos de Deus na sua vida, é melhor Deus tirar. É melhor Deus te levar por caminhos diferentes. Por quê? Porque o que ele tem para você é muito grande. Nem todo mundo tem a estrutura para estar contigo. Serão poucos os que ficarão com você, diz o Senhor. Declare comigo, o meu Deus não vai deixar muita gente comigo, porque o que ele tem comigo é grande. O meu Deus não vai deixar muita gente comigo, porque o que ele tem comigo é grande. E a Bíblia diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. E outra coisa, as promessas de Deus causam inveja, sabia disso? Tem pessoas, irmãos, que elas não querem pagar o preço, mas elas querem conquistar o resultado. Tem muita gente que vai olhar pra você e vai dizer que foi fácil. Mesmo que você conte as lutas que você passou, mesmo que você diga o tanto que você sofreu pra chegar onde você chegou, ela sempre vai olhar pra você e vai dizer que foi fácil, porque ela nunca vai entender aquilo que Deus tem contigo. Ela sempre vai achar que você não é uma pessoa digna de estar onde você está. Mesmo que você conte suas lutas, suas dores, o Senhor, através dessa palavra, diz pra você, tem gente que nunca vai entender o que eu tenho com você. Então, eu prefiro tirar. Não se sinta desamparado, entristecido ou entristecida. Tem momentos que é só você e Deus, Deus e você. Essa palavra é uma resposta. Porque tem pessoas que estão passando por esta fase. Deus e você e Deus. E você diz, Deus, o que é isso? Todo mundo saiu da minha vida. Os meus parentes me desampararam. Até as irmãs da igreja não falam comigo direito, os irmãos. E Deus está dizendo, é uma fase minha contigo. É para você entender que eu sou o teu Deus e eu sou o teu amigo. Declare comigo, Jesus é o meu amigo e isso basta. Jesus é o meu amigo e isso basta. Para que você quer pessoas ao seu lado que vão tentar estragar, que vão tentar destruir, que vão tentar usurpar o que Deus lhe entregou? Irmãos, aquilo que não é para acrescentar tem que sair da nossa vida. Aquilo que não é para acrescentar tem que sair da nossa história, mesmo que a gente não queira que saia, porque muitas vezes, irmãos, nós temos apreço. Muitas vezes nós temos carinho, não é verdade? E queremos as pessoas, é do meu sangue, é meu irmão, é meu tio, é meu primo, é parente. Mas Deus está dizendo, eu sei o que eu estou fazendo. Tem gente aqui, irmãos, que tem amizades de anos que Deus vai tirar. Por quê? Porque Deus tem algo diferente para você e essa pessoa não cabe no projeto de Deus na sua vida. Tem gente que é irmão da igreja, irmã da igreja há anos que você conhece, mas Deus vai tirar da sua vida. E não se assuste com o de repente de Deus.
Não se assuste com a velocidade que Deus ele vai fazer uma limpeza na sua história, porque nem todo mundo está apto para sentar na sua mesa. Nem todo mundo está apto para viver os projetos que Deus tem para você, então ele tira muita gente. E os escolhidos muitas vezes vão passar por isso. Por quê? Porque Deus vai tirar muita gente da sua vida e você vai ver muitas pessoas saindo da sua história, porém Deus está dizendo, agradeça. Agradeça porque quem eu tiro da sua vida, rabacandarasto, é quem não está preparado para o que eu tenho contigo. Jó se sentiu desamparado, mas Deus estava com ele o tempo todo. Todos deram as costas, humanamente falando, para Jó na prova dele. Mas Deus nunca deu as costas para Jó. Declare comigo, o mais importante é que Deus sempre está comigo. Eu nunca posso esquecer disso na minha vida. O mais importante é que Deus sempre está comigo. E eu nunca posso esquecer disso na minha vida. Deus estava com Jó. Deus está contigo. Mesmo que muitos te rejeitem, te desamparem, mesmo que muitos se levantem contra você, até gente que você nunca imaginou. Mas Deus está dizendo, eu estou contigo, e isso basta. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Deus, obrigado. Obrigada, Senhor, por nos garantir dentro da tua palavra que o Senhor está conosco. Jó sentiu, Pai, desamparado, humanamente falando. Muita gente o abandonou, inclusive os próprios parentes, os próprios amigos. Mas o Senhor estava com ele. Que o teu filho e a tua filha entenda, Pai, que muitos podem abandonar. Muitos podem desamparar, mas o Senhor nunca desampara. Obrigada, Senhor, pelas alianças quebradas. Obrigada pelas pessoas que o Senhor está removendo da nossa vida. Porque o Senhor sabe quem são aqueles que têm estrutura para estar conosco e quem são aqueles que não conseguem ver o nosso crescimento. Quem são aqueles que não estão aptos para ver o teu propósito se cumprir na nossa vida. Porque tem gente, Pai, que quer nos ver bem, mas não melhor do que elas. Tem pessoas que não têm estrutura para ver o crescimento, para ver a bênção, para ver aquilo que o Senhor reservou para a vida do teu filho e da tua filha. Por isso, eu te peço, Pai, remove, retira. Que o teu filho e a tua filha entenda que o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. O Senhor conhece o coração. O Senhor conhece os pensamentos. Tem gente, Pai, que a gente vê por fora, mas o Senhor sabe quem elas são e sabe muito bem como é o coração delas e o pensamento. Por isso eu te peço, Pai, que o Senhor venha remover, venha retirar, meu Deus, todos aqueles que o Senhor vê que não está apto para a tua promessa na nossa vida. Foi o Senhor quem esteve com Jó a todo tempo. Foi o Senhor, Pai, quem esteve com José a todo tempo, quem esteve com Moisés. Que os teus filhos entendam, Pai, que o Senhor está com ele e com ela. Mesmo que muitos tenham abandonado ou abandonado, o Senhor está ao lado deles, Pai. E isso é o suficiente, mais do que o suficiente. Obrigada, Senhor, pela tua presença. Que possamos aprender diariamente a valorizar a tua presença. Porque ouro e prata não pode pagar a tua presença, e ter o Senhor como amigo não é para todos, mas é para poucos. Obrigada por nos escolher para sermos os teus amigos. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam, Pai, que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial
especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Eu te peço, meu Pai, toma aqueles, meu Senhor, que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, os abençoa, os prospera, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo, de maneira especial, Pai, e falando melhor os corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deixe Deus remover da sua vida todos aqueles que não estão aptos para ver a promessa dele se cumprindo na sua história. Lembre-se, muitos podem te desamparar, muitos podem te dar as costas, mas o Senhor, ele nunca esquece de você. Você tem um bom amigo, você tem Jesus ao seu lado. Isso é bastante, mais do que bastante, mais do que suficiente. Você é especial. O nosso Jesus, ele está ao seu lado e nunca te desamparou, nem te desamparará. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.